falar com o Américo Martins, nosso analista sênior de internacional. Américo, 2 pontos trazidos nessas declarações de Donald Trump. Um, em que ele fala que o inferno vai acontecer se o Hamas não libertar os reféns. Que era justamente um ponto que a gente trazia em análise aqui no Novo Dia, Américo, diante do que Donald Trump vem falando sobre o futuro do território da faixa de Gaza. O quanto que essas declarações desestabilizam a região e colocam em risco o andamento desse acordo de cessar-fogo. É o que a gente agora está vendo na prática. Exatamente, Carol. Esse acordo de cessar-fogo começa a fazer água. Nós sabíamos desde o início que era um acordo muito frágil, muito delicado, que precisaria ter o compromisso dos dois lados de cumprirem exatamente no detalhe tudo que foi acordado com os mediadores, e nós agora começamos a ver que os dois lados não se entendem mais. O Hamas ontem disse que vai suspender a libertação dos reféns. Existia uma programação para que eles libertassem pelo menos mais 3 reféns no próximo sábado. Eles disseram que isso foi suspenso, acusando Israel de estar rompendo parte do acordo, inclusive eventualmente alvejando palestinos que estavam se deslocando para o norte da faixa de Gaza. Não apresentaram grandes evidências disso. Existe também uma reclamação das autoridades palestinas aí da Cisjordânia dizendo que parte da ajuda humanitária que foi prometida aos palestinos na faixa de Gaza não está entrando, inclusive tendas e também acomodações mais provisórias, mais reforçadas do que tendas, como por exemplo caravans de camping, coisas que poderiam ser utilizadas para os palestinos morarem. Isso tudo está causando uma grande apreensão no Oriente Médio e aparentemente o risco de colapso total, não só do cessar-fogo, como também, é muito importante, das negociações que começaram na semana passada para um acordo de paz, que daria fim à guerra. Só que o acordo de cessar-fogo, que elimina as hostilidades, os ataques entre os dois lados, se ele colapsar, tudo entra em colapso também. Nós estamos vendo o presidente Donald Trump ameaçando a faixa de Gaza com um inferno total e dando um ultimato que não estava naquele cessar-fogo também, nos termos do cessar-fogo, de que todos os reféns deveriam ser libertados até meio-dia do próximo sábado. O que parece estar por trás disso, Carol, é uma grande desconfiança do Hamas, porque as declarações insistentes do presidente Donald Trump de que ele quer remover os palestinos da faixa de Gaza, inclusive o que é uma afirmação contrária a toda a legislação internacional e foi criticada duramente por quase a maioria, quase a totalidade da comunidade internacional. Esse tipo de declaração de que os palestinos vão ser expulsos acaba minando qualquer possibilidade do Hamas fechar um acordo de paz. Eles começam a fazer o seguinte cálculo, Carol: por que nós vamos assinar uma paz e entregar os reféns se nós vamos ser expulsos da faixa de Gaza, como o presidente americano vem insistindo? Então existe um aumento da desconfiança entre os dois lados. Nunca houve realmente uma confiança total, sempre houve um pé atrás muito grande dos dois lados, tanto de Israel como do Hamas, e agora a situação começa a entrar em colapso. O que vai acontecer, Carol, se de fato nós tivermos o fim desse acordo de cessar-fogo? Em primeiro lugar, coloca em risco, infelizmente, a vida daqueles reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Os familiares desses reféns em Israel, inclusive, estão muito preocupados, dizendo que essas falas do presidente Donald Trump não ajudam em nada. Um pai de refém disse que ele esperava que o Donald Trump fosse menos ativo nessa questão para poder permitir a libertação dos reféns. O segundo ponto é que provavelmente teremos uma volta das ações militares com o retorno de militares israelenses. E aí, possivelmente, mais ameaças do presidente americano de retirada forçada dos palestinos do seu próprio território, aonde uma boa parte do mundo, e certamente os palestinos, esperam um dia criar o Estado da Palestina. Carol. Vamos acompanhando a escalada dessas ameaças pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Américo Martins, até já.